Perfeito. Usando de novo essa analogia El Salvador e Madeira, uma coisa que aqui no Brasil, pelo menos, a gente percebe é que El Salvador, e assim, talvez essa é uma injustiça que eu vou falar, e é muito mais questão de onde você consome informação, né? Mas que El Salvador tem um processo horizontal, Bitcoin Beach, etc., mas ficou muito associado à figura do Nayib Bukele, a adoção, reserva de curso legal, etc. E, não sei, no caso da Madeira, querendo ou não, foi o presidente que anunciou, o presidente que estava ajudando essa questão do evento, não estou falando que é mérito dele nada, mas, tipo, é uma coisa que, olhando de fora, estava um pouco associada com a pessoa dele. E, querendo ou não, o político quer justamente isso, e por isso que eles entram de cabeça nessas coisas, óbvio. Mas aí ele começou a enfrentar denúncias de corrupção, etc. Isso afetou em alguma coisa o processo da Madeira, porque estava o Bitcoin associado à pessoa do político e ele começou a ser investigado, ou não tem nada a ver e vocês nem sentiram isso? Olha, eu vou ser muito honesto em relação à situação toda. Isso começou a acontecer 2 ou 3 meses antes da conferência acontecer. E na altura fiquei um pouco assustado, como é normal. Quando saí no diário que ele estava a ser investigado por corrupção, e fiquei um bocadinho assustado. Não porque nós dependêssemos dele naquela altura para fazer acontecer, mas como tu dizes, havia uma percepção de que, que de certa forma o projeto dependia do presidente. O que não era verdade. O projeto estava a ser feito de forma independente. Havia um apoio do presidente, mas não dependia portanto, iria acontecer na mesma. Mas, por exemplo, tem um partido de oposição que pode tentar se aproveitar. Claro. Já que essa é a bandeira desse cara, eu vou atacar a bandeira desse cara para me colocar como posto. Sabemos bem como é que a política funciona e foi isso que me assustou. Pensei bem, isto agora podem haver jogadas políticas. Como disse no início, especialmente há 2 anos atrás ou mais, quando isto aconteceu, há 1 ano atrás, quando isto aconteceu, a percepção do Bitcoin ainda era pior, portanto havia este, e eu não queria de tudo, visto que o pensamento da maioria ainda é muito duvidoso, para não dizer outra palavra em relação ao Bitcoin, eu não queria de forma alguma ficar associado ao que quer que fosse de corrupção, não era? Porque ainda ia penalizar mais a imagem do Bitcoin na comunidade local. Mas curiosamente nós distanciamos-nos de certa forma do governo, portanto tentamos marcar claro que isto não era um projeto do governo, era uma conferência independente, e felizmente não afetou de forma alguma não só a percepção local, acho eu, com exceção de algumas pequenas minorias que são sempre as que vão, os trolls das redes sociais, que foram dizer umas coisas completamente idióticas online. A maioria não se preocupou minimamente com isso. E acima de tudo a comunidade de estrangeiros que vieram à conferência também me pareceram não ser minimamente afetadas pelo assunto, embora tenha havido alguns comentários quando o presidente não foi à conferência, por razões óbvias na altura, mas pronto, no geral não nos afetou, felizmente. E após a conferência fiz mesmo questão então de marcar um pouco seja de que político for, porque nós vamos existir na mesma, e não quer saber se é o político A, B ou C ou D. Obviamente que é muito melhor ter um político que não nos impede do que alguém que irá lutar contra nós, mas o projeto é independente e vai existir na mesma. Ou seja, já existia de maneira independente, é mais que havia esse apoio que até era mais numa ótica de dar exposição ao projeto. Ou seja, quando o presidente vai a Amsterdão e fala sobre Bitcoin, está a dar uma exposição grande ao nosso trabalho ao fazê-lo, e não é que houvesse outro tipo de ligação. Sim, exato, porque o projeto já era uma associação independente, não dependia do governo, não é financiado pelo governo todo. Aliás, isso, felizmente, eu sempre decidi desde o início. Portanto, quando houve essa hipótese, eu não a quis, porque queria mesmo permanecer independente, mas obviamente sabia que era importante o presidente estar a apoiar o projeto e tudo mais. Portanto, sim, foi penalizador, de certa forma, mas felizmente não nos afetou. E hoje em dia até agradeço que isto tenha acontecido para marcarmos a nossa independência logo desde o início de uma forma mais vincada. É que nem o banimento da mineração na China. Puta, doeu um pouquinho na hora que aconteceu. O rate caiu bastante, mas marca esse fim desses FUDs e colocar exatamente de uma outra maneira mais sustentável, mais bem estruturada. Exatamente, podes comparar da mesma forma. Não, perfeito.